Amém, irmãos? Deus abençoe. Obrigado, Lael. Vamos entrar na palavra de Deus. Não sei se vocês observaram, a gente está pregando antes dos cantores, porque tem gente que gosta do cantor e não da palavra. E eu gosto da palavra. Vamos pregar. Aqui está assim, esse ano está assim, a gente prega antes, o cantor só canta depois. Fique em pé comigo para nós lermos a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir as suas Bíblias no livro do Esdras, capítulo 3 e o verso 10. Livro de Esdras, capítulo 3 e verso 10. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o coração de cada um de nós que estão aqui. Eu quero, enquanto você procura aí, eu quero agradecer a todos que estão trazendo os seus alimentos. Muito obrigado. Pastor Vanderlei, o povo está trazendo, né? Que eu não estou acompanhando. Amém, gratidão, tá? Você que não trouxe ainda, traga amanhã 1 quilo de alimento não perecível, porque nós precisamos aí juntar pelo menos aí nós juntamos quanto para o Rio Grande do Sul mesmo? 13 toneladas ou 12? 14 toneladas nós juntamos para o Rio Grande do Sul na época da enchente lá. Agora nós vamos ter que juntar pelo menos umas 12 mil toneladas aqui para esse final de ano, para as famílias carentes e algumas entidades de Maringá. Amém? Quantos acharam? Não é fácil. E aí, achou parceiro para te ajudar? É de Deus. Então tá bom. Esdras capítulo 3 e verso 10 diz assim: quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores, agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam, eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo seu povo, o povo de Israel, dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Então eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali, que eram mais jovens, gritavam de alegria. E assim, ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava de alegria, pois gritavam tão alto, celebravam tão alto, adoravam tão alto, que longe ouvia-se o barulho da adoração, do louvor, da gratidão. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Eu preciso muito, há uma dependência no meu coração da tua pessoa aqui hoje, Espírito Santo. Me usa do jeito que o Senhor quer usar e glorifica o teu nome, porque o Senhor é fiel, pois eu creio no poder da sua palavra. Amém. Os que têm um lugar, se assentem, e quem não tem, faça companhia comigo em pé. O livro de Esdras, ele vai relatar aqui o esforço que os exilados que retornaram da Babilônia, eles tiveram para reconstruir o templo aqui de Jerusalém. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos exilados voltaram do cativeiro, mas a Bíblia faz questão de deixar registrado nas Escrituras Sagradas
pelo menos 3 etapas, pelo menos 3 grupos que retornaram, e a Bíblia fez questão de registrar esse retorno que está registrado na Bíblia Sagrada. Apesar que muitos retornaram, mas há 3 grupos aqui que os escritores fizeram questão de registrar, porque cada uma dessas pessoas, ou cada grupo que retornou, tiveram uma função específica na reconstrução do templo em Jerusalém. O primeiro grupo, eles vão retornar no ano 536 a.C., sobre a liderança de um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, juntamente com um sumo sacerdote, por nome de Josué, ou Yeshua, este homem, Zorobabel, ao vir com a primeira leva de judeus do cativeiro da Babilônia, ele tem uma função. A função de Zorobabel, juntamente com o sacerdote Josué, é levantar o altar do Senhor em Jerusalém e reconstruir a adoração a Deus que havia se perdido durante o exílio da Babilônia. Este primeiro grupo aqui, com Zorobabel, guiados por Zorobabel, na liderança de Zorobabel, eles têm essa função de reconstruir o altar e reestabelecer novamente a adoração na terra de Israel. Por um período de 70 anos, a terra de Judá, o templo que estava caído, que foi destruído por Nabucodonosor, durante 70 anos, as vozes se calaram. O sacerdócio foi esquecido, o templo está destruído, e o altar que ficava de frente do templo, aonde se queimava os sacrifícios e os holocaustos ao Deus do céu, estava totalmente em ruínas. Então aqui, a primeira importância, por isso que a Bíblia vai registrar essas pessoas, ou este homem com este primeiro grupo, porque este homem tem a função de reconstruir o altar de Deus. Passou-se algum tempo depois, no ano 457 a.C., uma segunda leva de judeus retornam, só que agora eles estão sob a liderança de Esdras, e Esdras, por sua vez, que é o texto que lemos aqui, ele vai com a sua função, com o seu grupo, eles vão agora reconstruir os alicerces do templo e também as paredes e as pedras e levantar o templo. Esdras, por sua vez, ele é convocado para esta função. E na terceira e última leva de pessoas que voltam do exílio, o texto vai dizer, no ano 444 a.C., com Neemias, aí sim aparece Neemias, e ele então tem a função de retornar a Jerusalém. Só que Neemias não retorna com muitas pessoas, Neemias vai retornar com um grupo pequeno, porém esse grupo pequeno é suficiente para trazer uma inspiração àqueles que estavam na terra de Judá. E Neemias, por sua vez, ele é levado por Deus a reconstruir as muralhas da cidade e também edificar as portas da cidade de Jerusalém. São 12 portas, 12 é o número de governo de Deus, e eles precisavam edificar. Então observem bem que Deus, por sua vez, como Deus poderia ter feito através de uma pessoa só, Deus poderia ter levantado Zorobabel e dizer, vai lá e faça tudo o que tem de fazer. Ou Deus poderia ter levantado Esdras somente e falado para ele, você vai lá e faça tudo o que tem de fazer. Ou Deus poderia ter pegado o próprio Neemias e falado, Neemias, faça tudo o que tem de fazer. Porém,
Deus é um Deus tremendo, e toda obra que Deus tem para fazer, Deus nunca quer fazer sozinho, e jamais vai deixar uma pessoa sozinha realizar tudo. Deus, por sua vez, Ele vai levantar pessoas para cada fase de um projeto. Deus, por sua vez, vai levantar homens e mulheres para cada etapa de um propósito definido na terra. E eu sei que eu estou pregando aqui para Zorobabéis, que são levantadores de altares. Eu estou pregando aqui para Esdras, que são plantadores de alicerces. E eu estou pregando aqui também para Neemias, que são reconstrutores de muralhas. Esta é uma noite profética. Quando começamos a orar por este evento, há 52 dias atrás, Deus colocou no meu coração esta palavra: orar, agir e reconstruir. E eu entendi em 52 dias que Deus, por sua vez, quando vai levantar alguém para fazer uma obra, Deus levanta esta pessoa para um determinado tempo, para uma determinada época, para fazer algo específico para a sua casa e a sua obra, ou para a humanidade. Quando chegar o seu tempo, quando chegar a sua hora, não adianta. Você pode ser um governador como Zorobabel, você pode ser um Esdras, você pode ser um copeiro como Neemias. O Senhor vai pegar você e vai te levantar para algo específico. Aquilo que é para mim fazer, não é para o pastor Maurício fazer. Aquilo que é para o pastor Maurício fazer, não é para o futuro pastor Alan fazer. Aquilo que é para o pastor Alan fazer, não é para o pastor Heleno fazer. Aquilo que é para o pastor Heleno executar, não é o bispo que vai executar. Aquilo que o bispo vai executar, não é o André que vai executar. Ou seja, para cada época, para cada etapa, para cada propósito e para cada projeto, Deus vai levantar alguém com uma autoridade, com uma habilidade específica para algo extraordinário. Me ajude a pregar, porque o profeta está cansado. Diga para alguém assim: Deus vai usar você nesta geração, porque você tem uma habilidade específica para fazer uma reconstrução juntamente conosco. Nem todos são Zorobabel, nem todos são Esdras, e nem todos são Neemias. Porém, o Deus de Zorobabel é o mesmo, o Deus de Esdras é o mesmo, e o Deus de Neemias ainda é o mesmo. Eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo uma glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Existem no texto que lemos algumas peculiaridades que, antes de falar aqui o que Deus colocou no meu coração, eu preciso fazer um panorama, um comentário dessas peculiaridades textuais de alguns versículos, para você ter uma melhor compreensão que quando Deus quer reconstruir, meu amigo, ninguém atrapalha. A primeira peculiaridade de Esdras é um decreto que estava assinado. O capítulo 1 de Esdras e o verso 1 vai dizer que quando é lido ali, quando chega o tempo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é um decreto que precisa ser colocado em prática. É um decreto que precisa cumprir. Talvez você não está a entender, eu vou lhe dizer. A palavra decreto vem da raiz dabihar. Dabihar do hebraico fala de uma ordem imperativa que não poderá ser mudada, somente executada. Então o decreto nada mais é do que uma profecia
liberada por Deus. Aleluia, você não entendeu? Uma profecia liberada por Deus. E toda profecia de Deus é um decreto. E quem está debaixo, aleluia, eu vou falar aqui de novo. Toda profecia é um decreto de Deus. Aleluia. E quando você está num ambiente profético, palavras liberadas se tornam decretos. E quando um decreto é assinado pelo céu, não há anjos, homens ou demônios que vão dizer: esse decreto, esta palavra, esta profecia não vai se cumprir. Pode até tentar, pode até querer que não se cumpra, mas o decreto dado por Deus precisa ser cumprido. A primeira peculiaridade é um decreto. Segundo, não só é um decreto, mas em segundo lugar, esse decreto, esta profecia, envolve alguém importante. Ciro. E este homem é tão importante nessa história dos judeus do exílio, do retorno deles para Jerusalém, que antes deste homem nascer, 100 anos antes dele nascer, profecia não acontece por acaso. 100 anos antes há uma profecia. Isaías capítulo 45. Deus toma a boca do profeta Isaías e diz assim: escute, Ciro, meu ungido, eu te tomo pela tua mão, eu vou na sua frente, eu vou abrindo as portas, eu vou quebrando tudo. Deus estava dizendo, sem antes de Ciro nascer, que ele iria nascer e fazer parte do cumprimento de uma profecia e de um decreto. Primeiro, há um decreto. Segundo, há alguém que precisa assinar o decreto dado por Deus. Terceiro, é o tempo que esta profecia vai se cumprir. Porque Jeremias vai profetizar lá no capítulo 29 de Jeremias, a partir do verso de número 10, que os 70 anos de cativeiro era o prazo que Deus havia dado. Deus não trabalha na bagunça, Deus trabalha organizado. Os planos estabelecidos por Deus tem hora, tem data, tem dia para se cumprir na nossa vida. Por isso você orou, por isso você está agindo, e é por isso que Deus vai te dar graça para você reconstruir toda a história que ficou parada, que ficou travada, que ficou amarrada. Está na hora, esta é a tua hora, este é teu tempo, esta é a tua geração, e é você. Pode ser um Zorobabel, pode ser um Esdra ou um Neemias, não importa. Deus, cada dia, cada mês, cada ano, vai estabelecer uma parte desta profecia. E depois desta conferência, Deus está dizendo: você vai ver o que eu, o Senhor, o teu Deus, estarei fazendo através da sua vida. Tem alguém aqui que está me entendendo? Tem alguém aqui que está me entendendo? Então diga para alguém que Deus monta o cenário para as coisas acontecerem. Diga isso para duas pessoas. Diga assim: o nosso Deus já preparou
o cenário para acontecer algo na sua vida. Diga para ele: eu não sei quem você é. Você pode ser o Zorobabel aqui, eu posso ser o Esdras aqui, ela pode ser o Neemias aqui. O cenário está montado, cada peça no seu lugar, cada pessoa na sua posição. É por isso que o diabo está endemoniado, porque ele sabe que o cenário está montado. Dá um glória a Deus se você está entendendo. Escute, vem comigo na glória. Deus está te preparando. Você foi preparado, moldado, capacitado para esse tempo, e é por isso que algo vai acontecer. O cenário está montado, cada um vai fazer a sua parte, cada um vai fazer aquilo que Deus ordenou, cada um Deus vai usar na habilidade que Deus deu. Eu não vou fazer o que você vai fazer, porque a sua habilidade é única, é exclusiva. Aleluia. Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Aleluia. Ei, reconstrução não é fácil. É mais fácil começar do nada, pegar o lote, um terreno limpinho, com terraplanagem, e fazer tudo. O problema é pegar um negócio quebrado, 70 anos cheio de teia de aranha, 70 anos cheio de mato, 70 anos cheio de entulho. Mas eu aprendi que para poder trabalhar com melhor, mais liberdade e com mais destreza, precisa limpar o lote. Diga para o teu irmão assim: por isso Deus tirou os entulhos da sua história. Tinha entulho, tinha pedra, tinha um monte de coisa aí, e Deus foi afastando de ti, e Deus foi tirando do teu caminho, e Deus foi tirando da tua história. Tinha gente ruim, gente maldosa, tinha gente egoísta, tinha gente soberba, tinha estrelas que queriam brilhar mais do que a estrela da manhã. Aí o Senhor disse: espera aí, eu te tenho uma missão, eu tenho algo a fazer através de ti. Aí Deus tirou um cônjuge atribulado, Deus tirou um rebelde do teu caminho, Deus tirou um Judas Iscariote que estava sentando na mesa contigo, Deus limpou um Tomé da tua história, e agora tu estás pronto, porque estamos na época da maior reconstrução da tua história. Deus vai montar o cenário usando 3 pessoas distintas para realizar o mesmo propósito, que é reconstruir, 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 reconstruir. E aí, toda a reconstrução passa por fases. Toda reconstrução tem etapas. Aleluia. Qual é o caminho que Deus vai usar aqui para levantar um projeto que está parado 70 anos? Eu não sei quanto tempo faz que há um projeto travado na sua vida. Eu não sei quanto tempo faz que os seus inimigos zombam de ti. Eu não sei quanto tempo faz que você mesmo diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu disse, aqui no texto que lemos, o projeto da reconstrução vai passar por 3 fases distintas.
Se você quiser anotar, anote. A primeira fase que Deus vai usar para reconstruir, anote isso na sua Bíblia, é a fase do altar. Não se constrói o templo primeiro, se constrói o altar primeiro. E Zorobabel era governador, ele entendia sobre construir altares, só que ele não quer fazer aquele altar sozinho. Então ele vai chamar Josué, que era um nome comum na época. Esse Josué viveu no exílio, e agora ele e Josué, eles vão levantar o altar. Cada um Deus usa numa área. Então aqui, a primeira coisa que Zorobabel tem que fazer é levantar o altar. Saiu lá da Babilônia, chamou o amigo dele e disse: Josué, ou Yeshua, que quer dizer em hebraico Salvador, nós vamos para Jerusalém, vamos levar essa primeira leva de crente, vamos levar essa primeira leva de judeu. Só que nós não vamos lá para levantar muro, nós não vamos lá para levantar o templo, porque nós temos uma função, que é levantar o altar do sacrifício que foi destruído pelo inimigo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles vão, olha só o capítulo 3, o verso 2 e 3. Levantadores de altares. Eu só estou de pé porque alguém está levantando altar. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e seus companheiros, e outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram o altar de Deus, o Deus de Israel. E após construir, oferecem sobre ele sacrifícios, como mandava a lei de Moisés, o homem de Deus. Primeira fase, se você quer que Deus reconstrua algo na sua vida, eu pergunto: como está o seu altar? Como estão as estruturas do seu altar? Como está a adoração sobre o seu altar? Eu me perguntei: por que não, Deus, não levantas primeiro o templo? Porque tem que ser o altar. Deus disse: você sabe o que significa altar para você, Celso? Você sabe o que significa altar para mim, Celso? Aí eu não sou bobo, eu vou estudar. Fui lá no dicionário hebraico. Altar, 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 altar. Eu encontrei essa palavra, misberá. Misberá, que quer dizer altar. Aí você vai ver esta palavra altar ou misberá, ela vem com algumas raízes para formar uma mesma frase. Aí você vai encontrar mehilá, que quer dizer perdão. Você vai encontrar outra palavra para formar a palavra altar ou misberá. Você vai encontrar a primeira palavra mehilá, que é perdão. A segunda palavra zerut, que quer dizer direito legal. Você vai encontrar a palavra beraha, que quer dizer bênção. E você vai encontrar a palavra raim, que quer dizer vida. Então altar nada mais é de lugar de perdão, lugar de direito legal, de posse, lugar de bênção e lugar de vida. Então Deus pega Zorobabel e disse assim: tu vai levantar primeiro um altar, um lugar aonde eu, o Senhor, vou perdoar,
aonde eu, Senhor, vou trazer direito legal de posse, aonde eu, Senhor, vou trazer bênção, e aonde eu, Senhor, vou trazer vida. Agora eu te chamo a atenção que ninguém levanta altar sozinho. Zorobabel era governador, Josué era sacerdote. Então Zorobabel chama Josué e ambos vão levantar o altar do Senhor. Porque só vai levantar altar quem tem princípios de governo e quem tem princípios de sacerdócio. E você é sacerdote, nação santa, povo eleito, separado. Não, você não entendeu. Você também tem sobre a sua vida governo, e quem governa a tua vida é o Espírito Santo. E Ele está dizendo: eu vou fazer você levantar altar. Muita gente aqui que me ouve está me ajudando sem saber. Quando você levanta o altar da oração às 3 horas da manhã na sua casa, e lá você diz: Deus, abençoa meu pastor, abençoa a minha igreja. Aí o Senhor está dizendo: é o governo andando com o sacerdócio, é o sacerdócio andando com o governo, é a autoridade e o altar, é o altar com autoridade. Aleluia. Sabe por quê? Deus está dizendo assim: eu vou perdoar porque você está levantando altar. Sabe por que Deus está dizendo: eu vou te dar algo por direito legal porque você está levantando altar. Eu vou te dar o perdão porque você está levantando o altar. Eu vou trazer a vida onde não tem vida porque você está levantando o altar. Antes de você pedir para Deus levantar teu casamento, peça para Deus, o governador da tua alma, e você, o sacerdote, dizer: olha, Deus, primeiro levanta a minha vida, levanta o altar da adoração. Quem sabe você já foi um levita e está travado há muitos anos. Quem sabe você já foi um pregador e está paralisado há muitos anos. Quem sabe você já foi um missionário e não faz mais as missões. Quem sabe você ia no presídio, você ia na cadeia, você ia nos fóruns, você ia nas praças, você cantava, você orava, você pregava, mas de uns anos para cá o altar ficou abandonado, as pedras caíram, tudo ficou no chão. Mas esta cruzada, orar, agir e reconstruir, Deus vai te pegar pela mão, e o altar que é você que tem que levantar, não sou eu levanto o meu, e você levanta o seu altar, o altar pessoal, o altar familiar, o altar congregacional. Talvez você está aqui e você só participa de uma igreja quando tem festa. Quem sabe você é daquela geração que só vive de conferência. Quando tem uma em tal lugar, está lá você. Quando tem outra em tal lugar, está lá você. Eu não sou contra, não, é melhor ir para a conferência do que ir para o baile. Mas o que você precisa é de altar, levantar altar, comunhão com Deus, intimidade com o céu. Zorobabel, você não é chamado para levantar muro e nem levantar igreja, mas você é chamado para orar, para orar, para orar, para orar, para orar, para orar. Pastor Celso, eu não prego. Deixa para quem prega. Levanta o altar da adoração, levanta o altar do glória, levanta o altar do aleluia. Ei, você nasceu na labareda
de fogo. Depois você foi para um lugar meio gelado. Você se acostumou com a frieza espiritual. Mas Deus me traz aqui e diz: a primeira fase de uma reconstrução é levantar o altar. É levantar o altar. Aleluia. E só levanta altar quem tem duas coisas: primeiro, governo; segundo, sacerdócio. O sacerdócio está ligado ao governo de Deus. O governo de Deus está ligado ao sacerdócio. Por isso que Jesus recebe a unção de rei, governo, sacerdote, altar, e profeta fala contigo. Primeira fase do altar. Elias, lá no Carmelo, quando desafia Baal e os seus profetas, no capítulo 18 de 1 Reis, vai dizer que ele vê o altar quebrado. Está aqui uma carriola, carrinho de mão. Como é que chama isso aqui mesmo? Carriola, carrinho de mão. Como é que chama isso aqui em Portugal? Nem sabe, geringonça. Elias precisa, antes de restaurar a nação, de reconstruir o povo, ele precisa levantar o altar. Porque se não tiver o altar levantado, não tem fogo, não tem resposta. Aí Elias vai dizer que ele pegou 12 pedras. Eu não sei quantas pedras tem aqui. Vem aqui, Márcio. Você vai ser o Elias nessa representação. Elias pegou as pedras. Põe aqui, faz um altar. Vai colocando certinho para ficar um altar. É pesado as pedras. Você pega como se tivesse... Não, peraí. Ó, pedra pesada. Assim, Elias começou, está pesado. E a Bíblia vai dizer que ele foi pegando pedras. Quer levantar altar na moleza? Não. Quer levantar altar de qualquer forma? Não. Altar gera sangue. Altar, levantadores de altar choram. Levantadores de altar gemem. Levantadores de altar sofrem. Levantadores de altar carregam pedras pesadas. Está fazendo aqui, faz aqui assim, ó, mais rapidinho, desse jeito aqui, ó. Isso. Aí vai colocando uma em cima da outra. E eles foi colocando. Coloca aqui, meu querido, ó. Faz assim, igual o muro de arrima de casa, isso. E ele foi colocando as pedras. Ele não para enquanto o altar não está concluído. Elias sabe que o futuro daquela nação depende do altar do Senhor restaurado naquela terra. Você precisa entender que o futuro da sua casa, o futuro da sua vocação, o futuro da sua vida depende do altar que você levantar ao Senhor. A primeira fase de uma reconstrução é altar. E ali está o presbítero representando Elias, levantando o altar, edificando o altar. É pedra sobre pedra. Não é fácil, não é moleza, não é para qualquer um. Tem gente que quer ser abençoado, mas o altar está quebrado. Tem gente que quer mudança, mas o altar está destruído. Tem gente que quer a novidade do Senhor, mas as pedras estão fora do lugar. E a Bíblia diz que Elias edifica o altar do Senhor. Enquanto Elias está arrumando as pedras do altar lá no monte
Monte Carmelo, a Bíblia diz que Deus está preparando o fogo, enquanto Elias está edificando o altar na terra. Deus está no céu dizendo assim: prepare aí a maior labareda, prepare aí a maior glória, prepare aí a maior unção. E quando o altar estiver pronto, ele vai orar, e a hora que ele orar, eu vou responder às orações. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a oração só será respondida se o altar estiver levantado. Elias edificou o altar do Senhor. A primeira fase é: levante o altar, urgente. Pastor, mas eu não consigo. Deve ter um Zorobabel, um Josué, alguém que vai dizer para você: eu faço aquilo que eu sei, você faz aquilo que sabe. A gente une a nossa fé, nosso governo e a nossa autoridade espiritual e vamos para cima, porque tem coisas de Deus. O ano da reconstrução começa, rapaz. Você não está entendendo. O ano da reconstrução começa. Amém, obrigado Elias. E aí vai dizer que o altar foi levantado, Elias ora e o fogo vem. Mas o altar precisa estar com o altar sacrificado, o animal, o altar levantado. Obrigado. Primeira fase, a fase do altar. E foi Zorobabel, junto com Josué, levantar o altar. Quando levanta o altar, o texto que lemos diz que vai acontecer coisa linda. Houve reações. Os mais velhos, de 80, 90, 99 anos, 100 anos, que viveram na época, há 70 anos atrás, eles estavam lá. Eles viram. Muitos deles eram garotos. Muitos deles, quando Nabucodonosor destrói Jerusalém, muitos deles eram ainda adolescentes. Mas viram a casa de Deus, mas viram o templo. E agora chega lá dois homens dizendo: Deus nos mandou aqui e nós só vamos levantar o altar. Já começa o burburinho. A cidade de Jerusalém começa a ser agitada. Aí vem a segunda fase. Levantar o altar, mas o templo está destruído, os alicerces queimados. Aí Deus vai trazer o Esdras. Aí Deus diz: Zorobabel, vocês fez a parte de vocês, agora deixa com um especialista em levantar alicerce. E lá vai o Esdras com tua equipe. Chegando lá em Israel, Esdras já fica feliz porque o altar está pronto. Já estão sacrificando no altar. Já estão oferecendo adoração no altar. Já estão comemorando a festa das cabanas, a festa das barracas, a festa das tendas. Porque todo judeu de Israel, quando souberam que o altar estava levantado, vieram e francaram residências ao lado do antigo templo. Era barraca aqui, barraca ali, barraca lá, um monte de gente com as suas barraquinhas ali. Fizeram a festa das cabanas. Começaram a dormir nas tendas ao lado do altar. E ficaram ali vários dias, celebrando apenas o altar que havia sido levantado. Quando eles estão celebrando, vários dias, várias semanas, vários meses, passa-se o tempo. Os inimigos acharam: bom, levantaram o altar, mas não vai passar disso aí.
levantar o altar, mas esse Zorobabel nem pastor é. Levantar o altar, mas não tem nem chamada. Aí Deus olha do céu e fala: Esdra, chegou a sua vez, pega a sua turma e vai agora. E lá vai chegando Esdras. Você está pensando que Deus vai deixar a coisa pela metade, né? Você já orou, já consagrou, disse: Deus, eu estou pronto, mas não estou vendo nada. Deus diz: calma que Esdras está chegando. Calma que Esdras está chegando, porque esse projeto é de Deus na tua vida e no teu coração. Quando eles achavam que ia ficar apenas no altar, apenas no sacrifício, quem sabe os mais antigos disseram: olha, o altar é bonito, mas a gente queria ver a casa edificada. Tem unção, mas não tem um templo ainda. Tem unção, mas o lugar ainda é insignificante. Tem poder, mas tem oração, mas ainda não tem. Calma aí, rapaz. Você acha que Deus não está no controle? Lá vem Esdras, e Esdras chega. E Esdras não chega para levantar o altar, porque alguém havia já preparado o altar do Senhor. Agora Esdras vai chegar, e a Bíblia diz que Esdras começa a reconstruir. Ele começa, e alguém pergunta: o que é que tu veio fazer? Ele disse: eu sou construtor. Tu vai fazer o quê? Eu vou levantar esse templo aqui. Nós vamos juntar o povo e vamos levantar esta casa. O inimigo disse: ah, rapaz, tem um bando aí que está orando já faz 28 anos. Está orando há 28 anos aí e nada acontece, não consegue. É que eles não sabem que eu estava aguardando os Esdras. Eu estava aguardando você. Eu estava aguardando você. E Deus te trouxe para um tempo profético. E aí Esdras chega e perguntaram: Esdras, tu vai fazer o quê? Vou levantar a casa. Mas como? Fica aí que vocês vão ver. E começou a trabalhar. Foi lá, tirou as pedras, tirou os entulhos, arrancou isso, arrancou aquilo. E trabalheira lascada. O inimigo deixou tudo bagunçado. Vamos botar aqui em ordem o terreno. E tirou. E não foi fácil, e puxou pedra daqui. E isso eu estou falando só do templo, tá? Aí foram lá e viram: o alicerce precisa ser feito. Aí Esdras diz: não podemos construir nada sem ter base. Se não ter base, não tem construção. Primeiro, altar, oração, adoração. Segundo, base. A base da tua vida é a palavra. A base da minha vida é a Bíblia Sagrada. Quem constrói sobre esta palavra, nunca o diabo arrebenta, nunca o diabo quebra. Aí Esdras começa a levantar os alicerces. Alicerces. Você sabe que o que sustenta uma construção é a fundação, é o alicerce. E Esdras começa a levantar alicerces. O que me chama a atenção, a palavra alicerce em hebraico é arrimar. Arrimar. E a palavra arrimar é aquilo que você fez para aquele muro não cair, arrima. E para construir aquele muro de arrima, você cavou, você fez um alicerce, você fez uma estrutura, disse: eu vou fazer isso aqui porque aqui não vai cair. E a palavra arrimar também sai da raiz de irmão. Irmão. Quando o Salmo 133 vai dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Essa palavra aparece lá, arrimar. Por quê? Porque irmão é muito mais do que estar com você. É aquele que te ajuda, que talvez é até uma base, uma estrutura na sua vida. Irmão é aquele que abraça, é aquele que protege, é aquele que diz assim: eu estou junto com você, eu oro, mas eu vou te ajudar aí, eu sou teu irmão, eu sou teu companheiro, e vou dizer mais para você: ei, não vai cair. Aí Esdras é um irmão. Que irmão verdadeiro não é aquele que te dá pedrada, é aquele que te ajuda a tirar as pedras e a levantar os alicerces, a arrimar. Então eu tenho que ser uma contenção na tua vida.
Quando chegar os mensageiros de Satanás e dizer assim: ei, aquela vida não vai, aquele não presta, eu sou uma rima. Eu digo: presta sim, porque Deus tem plano ali, e eu vou defender. É o que Caim tinha que ser para Abel, uma proteção, e Deus cobrou Caim. Deus disse: Caim, era para você blindar o Abel, era para você proteger o Abel, era para você brigar pelo Abel, mas você fez ao contrário, você matou o Abel. Então a segunda fase aqui, se eu quero reconstrução, a segunda fase é a fase de alicerce. Eu tenho que ter bases, mas eu não posso ter bases com qualquer um. Tem que ter arrimar, tem que ter irmãos de verdade. Irmãos que diz: pastor Celso, pode ir, que eu estou junto contigo. Pastor Celso, pode pular, eu não sei nadar, mas você sabe. Amarra a corda aí, pula, e eu seguro a corda aqui fora. Aleluia, 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 aleluia. E os levantadores de alicerce extras com a sua equipe, e põe alicerce, e coloca o alicerce, e um apoiando o outro, e um ajudando o outro. Aleluia. Anos atrás Zorobabel fez a primeira parte com Josué, levantou o altar do Senhor. Agora está Esdra botando os alicerces do templo. Enquanto eles estão botando os alicerces do templo, alguém olhou e disse assim: será que vai sair alguma coisa desse projeto? Meu irmão, quem está debaixo de um propósito divino pode começar simples, quem sabe humilde, e quem sabe até mesmo tímido, mas o Senhor que chamou você para tal obra, Ele é o arquiteto do universo, é Ele que deu o projeto, é Ele que deu a metragem, porque aquele templo não era a ideia de Zorobabel, e muito menos de Esdra, e muito menos de Neemias. Aquele projeto foi dado, aleluia, há mais de 180 anos, foi dado pelo próprio Deus no Sinai para Moisés, e projeto que vem do céu, que Deus dá ao homem, ninguém destrói. Salomão construiu o templo porque foi uma visão que Deus deu a Davi. Visão de Deus pode até parecer que tarda, mas quando chega a hora, Deus abre todas as portas para que Ele possa realizar aquilo que Ele prometeu. E agora, ei, Esdras está colocando os alicerces. E o que me chama a atenção, que quando os alicerces são colocados aqui, 3 coisas vai acontecer. É só o alicerce, já provoca 3 movimentos. Só a base que Deus vai começar a fazer vai provocar 3 coisas. Qual é, pastor Celso? A primeira: sacerdotes que estavam caídos se posicionam. Só com o alicerce. Isso que o templo não está levantado, só o alicerce. O pessoal está trabalhando no alicerce. Sacerdote falido, quebrado, desanimado, que jogou a capa, que Deus parou de pregar, parou de... O quê? Está acontecendo isso? Eles se levantam. Muita gente vai começar a ver as estruturas de Deus sendo moldadas na sua vida, e vão começar a se posicionar. Pessoas frias, geladas, desanimadas, atribuladas, quando verem apenas os alicerces, você não está entendendo. Deus está dizendo apenas a base. Isso que não viram ainda as paredes, mas quando ver a base, eles vão ficar animados. Tem muita gente que vai se animar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você será uma fonte de inspiração para a tua casa, para os teus amigos, para a tua cidade, para o teu bairro.
bairro, para o seu estado, para a sua nação e por que não dizer para o mundo todo. Virão pessoas para ver só as bases, para ver só o alicerce. E que alicerce tem de beleza? Nada. Alicerce é uma coisa qualquer. Ninguém fica numa obra admirando o alicerce. Não é verdade, Júnior, que constrói prédio? Ninguém fica lá olhando no tapume, aquele buraco, ninguém fica, porque é um negócio meio estranho, é um negócio sem beleza, é um negócio que não dá nada, é um negócio que ninguém valoriza. Mas é dali que vai nascer algo extraordinário. Diga para alguém, fala assim: meu irmão, não se preocupe, Deus vai começar com as bases. Muita gente não vai dar valor, mas vai ter outros que vai ter um sentimento espiritual, que vai olhar as bases de Deus na sua vida e vai dizer assim: meu Deus, eu vou colar nela, eu vou colar nele, eu vou ficar aqui, eu vou começar a orar agora, eu vou começar a congregar mais. Por quê? Porque eu quero fazer parte desta reconstrução, eu quero fazer parte. Sabe o que Deus me diz aqui? Não é só você, mas é a tua família também. A tua família até ontem te desprezava, até ontem não valorizava as tuas orações naquele quarto, chamava você de fanático, dizia: ela está orando demais, ele está orando demais. Passava lá na cozinha, via você no cantinho orando, ia lá na igreja, passava na frente e não entrava, e via você com a Bíblia na mão entrando. Aleluia. Eles viram você levantando o seu altar, eles viram, Deus permitiu eles verem você orando, e alguns diziam: ela é doida, ele é fanático, meu marido está ficando pneu da cabeça, minha mulher precisa tomar remédio, meu filho está precisando de um psiquiatra. Por quê? Porque está orando toda madrugada. Ele levantou o altar e eles não sabem, ele está cantando toda hora, eu pego ele cantando, falando sozinho, ele está adorando e eles não sabem. Ele levantou o altar, só que Deus não fica apenas no altar, Deus quer agora começar as bases da sua vida. Ei, eu estou sentindo uma graça. Deus manda eu lhe dizer: prepare, as bases e os alicerces serão levantados. Ah, pastor, e aquele crente que não acreditou, e aquele irmão que zombou, e aquele pastor que chegou até a dizer: para com isso, isso não vai te dar nada, eu desisti, eu parei. Eles vão ver as bases, eles vão ver as bases, e eles vão chegar perto de você, não porque você é bonito, não porque você fala bem, não, vão chegar perto de você por causa das bases que Deus está criando para a tua vida e para seu projeto. Quem recebe isso? Ei, os alicerces estão sendo postos por Esdra, e a primeira coisa, quando o alicerce é terminado, os sacerdotes travados, parados, desanimados, eles têm um ânimo. E a Bíblia diz no versículo de número 10 que quando colocam os alicerces, os sacerdotes caídos, desanimados, ficaram de pé, ficaram de pé. Oh, aleluia! É tempo de Deus colocar pessoas de pé através das nossas vidas. E os sacerdotes ficaram de pé. Tinha gente que tinha guardado a capa, que tinha guardado a estola sacerdotal, tinha gente que não tinha mais nem a roupa de sacerdote. Flávio Joséfo vai dizer que foi uma correria, e alguém mexendo no guarda-roupa, sacudindo lá aquela capa, cheirando naftalina, diz: vou voltar a usar, vou voltar a usar, vou voltar a usar. A mulher
olhando: marido, o que você está procurando? Cadê minha estola? Cadê minha capa? Ué, mas já faz 30 anos que você nem liga mais para isso. É porque agora eu passei lá, eu vi, o alicerce está levantado, e se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. E veio o sacerdote, e veio os sacerdotes, e veio os sacerdotes. Vários sacerdotes se reuniram só para ver o alicerce. Você viu como Deus vai fazer com você? Vai ser forte. Mas o que é de gente que vai vir só para ver o que Deus começou? Porque o altar você já levantou. Agora, alicerce. Não só os sacerdotes. Primeiro, provocou a reação dos sacerdotes que estavam parados, se posicionaram. Segundo, os levitas, que não cantavam mais porque não tinha templo, que não adoravam mais porque não tinham motivos, fizeram a festa dos tabernáculos só quando o altar foi levantado, mas não teve música, não teve louvor. Mas agora, só de ver o alicerce, o levita pegou a viola, outro pegou o tamborim. Só de ver o alicerce, já tem gente querendo voltar a adorar, querendo voltar a cantar, celebrar. E começaram nessa ocasião, levitas descendentes de Asaf, começaram a cantar de acordo com o que Davi tinha falado. E a Bíblia diz que o negócio, só isso eu estou falando do alicerce, foi tão forte que uns cantavam louvores e outros respondiam amém, aleluia, glória, santo, aleluia. Uns diziam: o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Aí ouviam um amém, 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 amém. Todo o povo gritava bem alto, louvava ao Senhor, porque a construção já havia começado pelo alicerce. Eles adoravam. Aqui vai dizer que havia dois grupos. A primeira geração, que quando Nabucodonosor destruiu o templo, eram adolescentes, eram jovens, viram aquela casa, depois viram a destruição, foram para a Babilônia. Outros ficaram na terra, o tempo passou, envelheceram, mas quando eles veem, o povo, em terceiro lugar, chora de alegria. E o texto vai dizer que os mais idosos, que viram a glória do primeiro templo, eles gritavam, gemiam, choravam. E os mais jovens, que não viram o templo, gritavam. E o barulho em Judá foi tão estarrecedor que tremia a terra. E quem estava lá a 100 quilômetros, 50 quilômetros, 40 quilômetros, 10 quilômetros, ouviam o gemido de quebrantamento, de louvor, de adoração, de gratidão. Sabe o que Deus está falando nessa fase de alicerce? A tua alegria, o teu contentamento, a tua adoração não vai ficar simplesmente no ambiente que você está. O vizinho da esquerda vai olhar pela janela e vai dizer: o que está acontecendo naquela casa? O vizinho da esquerda vai olhar pela janela e vai dizer: o que está acontecendo naquele ambiente? Porque é júbilo, é glória, é adoração, é louvor, é quebrantamento. Sabe o que vai acontecer se a tua igreja
tem vizinhança perto, eles vão começar a sair para o portão, vão começar a sair nos muros e dar uma olhada. Por quê? Porque o que Deus começa nesse ano de reconstrução é tão tremendo, é tão extraordinário, que não vai ficar preso entre quatro paredes. Vai sair pela direita, vai escapar o som pela esquerda. O diabo que se cuide, ele vai estar de longe olhando, e você adorando, e você glorificando. Por quê? Porque é o tempo de sacerdotes se posicionar, é o tempo de levitas adorar, é o tempo do povo se quebrantar e chorar e glorificar e adorar ao Cordeiro. Se prepare, este é o teu ano 2025, é o ano da reconstrução. Prepare, Deus vai fazer. Diga para o teu irmão, é apenas o alicerce, está provocando esse tsunami na terra. E aí, vai dizer que o barulho incomodou, que o glória incomodou, que a dança incomodou, que a pregação incomodou. Porque agora tem sacerdote na posição, tem levitas na posição, tem homens e mulheres que disseram: eis-me aqui. E agora o negócio está fervendo, está fervendo, está fervendo. E a Bíblia diz que eles são atacados pelos inimigos. Quando você vai ver Esdras capítulo 4, os inimigos de Judá, os inimigos do templo, os inimigos que não queriam que aquele povo voltasse a ser um povo feliz, um povo alegre, um povo cheio de esperança, os inimigos logo vão se levantar. Observem bem, quando você edifica o altar da sua vida e que você planta as suas bases na palavra, que é o alicerce da sua fé, Satanás não vai deixar barato. Satanás sabe que você, quando estava tropeçando, já era um problema. Agora imagina com a estrutura. E agora vai dizer aqui que eles se levantam. E quando o inimigo se levanta, e o que eu acho engraçado, que o inimigo vai usar 3 estratégias para poder atrapalhar. Porque agora eles estão com as bases prontas, e agora começa a levantar as pedras, trazendo pedras e colocando cada pedra no seu lugar. É o Esdras, meu irmão. Esdras veio para quebrar, Esdras veio para botar para quebrar. Esdras não veio para passear, Esdras não veio para fazer turismo. Esdras veio porque ele sabia edificar. E agora estou colocando pedra. Os inimigos viram o louvor, a adoração, a posição, tudo estabelecido, as bases prontas, e as pedras começou a dar forma ao templo. Porque numa construção, enquanto está no alicerce, chama atenção, mas nem tanto. Mas começa a levantar a parede, o vizinho já começa a ficar de olho, alguém começa a ficar olhando, porque todo mundo quer ver aquela obra. E agora vai dizer aqui, que quando eles começam a levantar, vem o inimigo. O inimigo vai usar 3 estratégias. A primeira estratégia, eles vão falar com Zorobabel. O capítulo 4 e o verso 2 de Esdras vai dizer que eles chegam até onde está ali os irmãos trabalhando, e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, a gente está aqui e queremos ajudar vocês na construção, porque vocês sabem que a gente também é crente. Mas não é igual de vocês, meio barulhento assim, mas nós também servemos a Deus, e a gente quer ajudar. Nós adoramos o mesmo Deus, e bababá, bababá, bababá. A Bíblia vai dizer, quando eles querem, Zorobabel, que havia levantado o altar, juntamente com Josué, chega em Esdras e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, tem um povo aí que diz que quer ajudar. Aí Esdras fala assim: peraí, se vocês quisessem ajudar, não era agora, já tinham ajudado. Porque agora está vendo a carruagem andar, vão querer pegar carona e ir na janela. E aí Esdras diz: fala para eles que ele não precisa não, já tem gente suficiente.
Não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor. Nós vamos fazer isso sozinho. Aí eles não se contentam, o verso de número 4 vai dizer que eles então tentaram desanimar as outras pessoas. Tipo assim, quiseram se unir para atrapalhar, quiseram andar junto para ser muleta, quiseram andar junto para ser encosto. Aí Esdras e Zorobabel disse: não queremos, fica tranquilo, a gente dá conta do recado. Já que não aceitou minha ajuda, eu vou queimar eles. E saiu aí fora, lá fora queimando Esdras, queimando Zorobabel, falando mal, criticando, né? E tal. Só que não parou. O negócio estava indo de vento em popa. Porque uma vez que Deus começa a reconstruir, pode levantar caminhões e caminhões de gente negativa, frustrada, mal amada, que não vai atrapalhar. E aí estão levantando os muros, estão levantando as paredes, aliás. E aí quando eles não conseguem entrar no meio, eles difamam. Quando eles veem que a difamação não para, eles pegam, reúnem e fazem uma carta para o rei Artaxerxes. Aí eles mandam uma carta lá para a Babilônia. Já que aqui não resolve, vamos mandar para o STF. Vamos parar na lei esse negócio aqui. Aí mandaram uma carta para Artaxerxes. Artaxerxes não sabia da história daquele povo. Eles contaram que aquela nação que estava levantando um templo era inimiga do povo babilônico, que dava trabalho, que era isso, e queimaram o filme dos judeus, de Esdras, de Zorobabel, queimou o filme de todo mundo. Aí o rei Artaxerxes manda parar. Manda parar esse negócio aí. Pararam. Mas a Bíblia diz que quando houve essa parada, o povo desanimou, disse: a gente pensava que era agora. A Bíblia diz que Deus levanta 2 profetas. Capítulo 5 de Esdras. Veio o profeta Ageu, primeiro na frente. Lá vem Ageu, cheio de Deus. Não, você não me entendeu. Lá vem Ageu. Oh, aleluia. Ageu chega, e no capítulo 2 de Ageu, põe aí capítulo 2 de Ageu. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Verso 2: que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, e com o grande sacerdote Josué, Josadaque. Veja o verso 3. Ageu chegou já arrebentando. Ageu disse: escute, tem alguém aqui que viu o primeiro templo? Quando ainda era belo, quando ainda era bonito. Agora veja, o que vocês estão vendo agora não parece nada, que coisa feia. Verso 4. No entanto, eu vim aqui, dizia Ageu, porque o inimigo quis travar lá no tribunal superior. Mas eu vim aqui dizer, olha a palavra de Ageu: tenham coragem, Zorobabel, coragem, Josué, e todas as pessoas deste país, trabalhem todos, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Verso 5. Deus então usa ele para falar da aliança de Abraão. Verso 6. Deus está dizendo: daqui a pouco eu vou fazer tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Vou fazer tremer as nações. Olha Deus usando Ageu, que era tudo contemporâneo.
e eu vou fazer, as riquezas serão trazidas, e aqui em Jerusalém eu encherei o meu templo de beleza, porque todo o ouro, toda a prata são meus. Aí Ageu fecha a profecia dizendo: e Deus manda dizer que a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior, será maior, será maior, 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 maior do que a da primeira. Ageu entregou, foi embora. Aí eles animaram, disseram: ó, Deus falou, mesmo que tenha uma ordem lá para nós não fazer, nós vamos começar a trabalhar, porque Deus mandou ter coragem. Mas e aí? Se vier alguém aqui, calma, a gente, o que vamos fazer? Vamos pegar, se chegar alguém atrapalhar, a gente pega no braço, na pancada, mas ninguém atrapalha. Aí Deus pega o profeta Zacarias, vai lá Zacarias, capítulo 4 e verso 6, vai falar para eles: diz o Senhor, que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Aí o povo não desanima, se animam, tem coragem, e agora estão esperando: Senhor, nós estamos fazendo aqui, nós precisamos de um documento. Aí no capítulo 6 de Esdras, quando o Ciro soube, aliás, quando o Dario na época soube que governava, Ciro já havia falecido, ele disse assim: espera aí, como é que está essa confusão lá em Israel, lá em Jerusalém? Está, é o seguinte, vamos ver o que diz o documento oficial, procura lá nos arquivos, vê se tem alguma coisa anotada sobre esse assunto. Fizeram uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. Verso 2: na cidade de Equibatana, na província da Média, foi encontrado o documento, e nele estava escrito o seguinte: Esdras, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu uma ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Quando Dario viu essa ordem feita por Ciro tempos atrás, que já estava até morto, Dario disse assim: espera aí, os reis da Pérsia têm palavra, é um decreto, é uma promessa. Então agora é o seguinte, eu estou dando outro documento, avalizando os documentos que já existem de Ciro, e manda para lá, porque essas são as minhas ordens, que é para se afastar daquela construção. Toda pessoa que queira atrapalhar, ninguém vai proibir, deixe eles fazerem. Por meio dessa carta, diz Dario, eu ordeno a vocês, ajudem na construção, e as despesas serão pagas imediatamente, para que a obra não pare. Capítulo 6 de Esdras, verso 11: e se alguém, qualquer pessoa, seja ele quem for, desobedecer esta ordem, eu ordeno também que vocês peguem esse camarada, passem uma estaca, atravessa ele com uma viga e tire a vida dele. Tire a casa, depois fiquem a viga no chão, derrubem a casa e façam virar um montão de entulho. Por que Dario fez isso? Porque já tinha um decreto de anos atrás. Sabe por que ninguém vai nos parar? Nós não caímos de paraquedas,
Nós não acordamos hoje, mas nós vamos, não. Tem um decreto já há muito tempo que está ligado no céu. Lembra aquela profecia que você recebeu? Aquela palavra que Deus te deu? Aquela revelação que Deus te mostrou? Pois é, o tempo passou, mas chegou o tempo. A hora é agora. E a Bíblia vai dizer que eles construíram o templo, levantaram. Agora tem altar, tem templo. Mas não tem muro. Aí alguém ia para o templo, passava em cima daquelas pedras do muro, aqueles buracos. Nossa vida, está tão bonita aqui, mas esse muro aqui. Aí Deus diz: espera aí, está um copeiro servindo o rei. O que é para você fazer, tu vai fazer. Nem que Deus tenha que tirar você da tua profissão, mas tu vai fazer, tu vai. Aí Neemias está lá na Babilônia, na zona de conforto. Deus diz para ele, resumindo para a gente orar: você vai lá e vai levantar os muros. Cada um Deus levanta para um propósito. Zorobabel, o altar, a adoração e o culto. Esdra, alicerces e o templo. E lá vem Neemias. Neemias ficou com a parte também. Chegou lá, durante 3 dias não falou nada para ninguém. Pesquisou, olhou, porque tinha muito olho de coruja, tinha muita gente. Essas coisas você tem que fazer meio em silêncio. Você não pode contar tudo. 3 dias ele fez um cálculo, observou, chamou o povo e disse assim: é possível. Porque se alguém conseguiu levantar o altar, se alguém levantou o templo, nós somos capazes de levantar esse muro. E Neemias foi usado por Deus para levantar os muros de Jerusalém em 52 dias. Ele não só levantou, mas colocou as portas nos seus lugares. Então eu disse para você que a reconstrução começa pelo altar, passa pelas bases dos alicerces e termina nos muros. Porque tem que terminar nos muros? Porque não era mais fácil fechar primeiro, para não entrar e não penetra, para ninguém ver e construir depois? Só que Deus não trabalha de lá para cá. Deus trabalha daqui para lá. Primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Primeiro Deus faz. E aí, quando Neemias reconstrói os muros, eu entendi aqui que Neemias, ao levantar os muros, ele levanta os muros, as portas, e estabelece. Muros fala de proteção, porque agora a cidade tinha que estar protegida. Portas ou portões, que eram 12 portões, 12 portas. Neemias levanta elas, coloca todas as portas, porque o muro e as portas precisou ficar para o final. Por quê? Primeiro, o muro está falando de limites. Precisava Deus traçar um limite e dizer assim: a partir de hoje ninguém atravessa mais muro para dentro. O muro da sua casa protege a sua casa. O muro marca um limite daquilo que é teu e aquilo que não é teu. O muro marca um limite até onde você manda, até onde você não manda. O muro vai marcar um limite para o seu inimigo chegar. Até na rua ele fica à vontade, mas do muro para dentro. Neemias levanta os muros, proteção. Deus está dizendo: a cereja do bolo vai ser a proteção que eu vou colocar em tudo isso que eu estou fazendo na tua vida. E nunca mais o inimigo vai invadir a sua vida. As portas, porta na Bíblia servia para várias coisas. A porta, ela serve de ligar um ambiente a outro ambiente. Quando você entra na sua casa, você chega, você passa o portão, é uma porta, mas é um portão pequeno. Portão é uma porta pequena. Você entrou para o seu ambiente. Você passa a porta da sua casa, você está dentro da sua casa. Você está num outro ambiente. O portão servia para isso, para ligar o lado de fora para o lado de dentro, o lado de dentro e o lado de fora. Porém, a coisa mais importante num portão, na época dos tempos bíblicos, eram que os reis usavam o portão para trazer
justiça, julgamento para as pessoas do seu reino. O rei se assentava no portão. Ele fazia questão de tirar toda a estrutura do palácio e ir até o povo. Foi no portão de Naim que Jesus decidiu a vida da viúva. O rei dos reis julgou a causa dela no portão de Naim, devolvendo a ela o filho, tirando o choro. Deixa eu lhe dizer para mim orar por você. O portão, o rei julgava a causa das pessoas. Então Deus está dizendo, no final de tudo isso, os muros serão levantados, eu estabelecerei julgamento, justiça e juízo. Aí eu digo, não vai ter causas perdidas mais, porque agora nós temos portão, nós temos um rei. E a Bíblia vai dizer que a bênção foi tão grande, porque Deus faz milagres. Se reconstruiu. Aquela obra pendurou até o ano 70, na era cristã. Eu quero terminar te dizendo, quando o Messias veio ao mundo, Jesus, está ele passeando naquele templo reconstruído e remodelado por Herodes, que Herodes fez algumas reformas bonitas, e o povo estava dizendo, olha, que coisa linda, maravilhosa essa obra. Jesus, você viu como que Salomão é o cara? Jesus disse, realmente. Só que está alguém aqui que é maior do que Salomão, que era ele, o próprio Jesus. E nesta noite, esse mesmo Jesus te trouxe aqui para dizer isso a você. Ore, haja e reconstrua. Ore, haja e reconstrua. Orar, agir e reconstruir. A reconstrução passa por 3 etapas: altar, alicerces e muros. Se você tiver essas 3 coisas na sua vida, dentro de 52 dias, diz o Senhor, estará tendo um julgamento de justiça na tua causa. Eu vejo o martelo da justiça de Deus batendo nos seus processos. O médico vai ter que assinar o laudo de cura, o advogado vai ter que engolir seco, e o juiz tribuloso vai ter que abaixar a cabeça e dizer verdadeiramente, essa pessoa tem algo diferente. Sim, ela levanta altar. Sim, ela tem bases. Sim, ela tem muros. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Zorobabel, Esdras, Neemias, esta é a tua geração. Se prepare para dar o seu maior testemunho de vida. Quem acredita nisso, dá um brado de glória. É para Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Fique em pé comigo. Após a oração, a Lauriette vai adorar a Deus. E aquele que começa a boa obra, pensa numa coisa linda. Tem gente que vai ser curado no louvor. Tem gente que Deus vai devolver a casa que o devorador levou na tua mão. Tem gente que Deus vai reconstruir famílias. Tem pessoas que Deus vai trazer tudo o que você precisa para este novo tempo. Levante as suas mãos. Amado Deus, eu quero orar e abençoar essas pessoas que estão aqui comigo. Coloca a tua bênção sobre a cabeça desta pessoa, com uma coroa de glória, e glorifica o teu nome, porque o Senhor é fiel. Eu declaro, Senhor meu Deus, a partir de agora,
Ó Deus, um novo tempo de reconstrução será tão forte que esta pessoa nem imagina do tamanho da obra que o Senhor tem. O Senhor trouxe ela de volta para um novo tempo, e agora, Senhor, eu declaro tua cura, teu favor, tua bondade, tua misericórdia, e que a tua mão esteja sobre cada uma delas. Eu te abençoo no nome de Jesus. Se você crê, tu vai dizer amém. Nós vamos adorar a Deus agora. Vamos ver se você, pelo menos o alicerce já está posto aí, porque levantaram levitas, adoradores, quando o alicerce foi colocado. Você vai adorar a Deus, e no final nós vamos orar e fazer o corredor aqui. Fala para o teu irmão assim: eu já estou de pé.